Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast. E hoje, pra gente falar nesse pós-carnaval aí, pessoal, o Melo deve ter comido muita torta de pão, segundo... Flamboyante, com as crianças, graças a Deus. Então, lá tem torta de pão, não tem? Muito. A gente tá bem nutrido, isso é importante. Do lado do meu amigo Francisco Nolasco aqui, que tá bem magrinho. Já teve os momentos dele, mas tamo bem, graças a Deus. Bem, na verdade era pra anunciar, mas o Melo já começou o anúncio. A gente vai falar hoje de carreiras médicas e a gente tá com ninguém mais, ninguém menos do que Francisco, Chico, Chiquinho, mas... Vários codinomes mesmo. Vários codinomes, né? Mas o nome oficial, Dr. Francisco Nolasco, guaçuiense. Acho que é a primeira vez na história que tem 2 guaçuienses fazendo um podcast. Francisco é cirurgião de transplante, head do transplante do Hospital Evangélico. Vocês vão ver um cara com uma formação extraordinária. O único problema dele foi o período que ele conviveu com o Melo. Melhor momento dele, tá, amigo? Melhor momento de crescimento, né? Melhor momento. Até porque Residência da Santa Casa de Vitória não tem igual. Você passou por várias, eu tenho certeza que não tem igual. Tem? Não tem, então, cara. Tá bom, não tem. Então tá bom. Então o Francisco é um cara altamente especializado, tá vindo aqui pro estado, chegou recentemente no estado, né, de uma longa jornada, ele vai contar pra gente. E para causar movimento, para mudar aqui, acredito eu que mudar a história de muita coisa aqui no estado, trazendo transplante, colocando o estado também com um transplante mais forte, um transplante de órgão sólido, fígado principalmente, de uma maneira que até então, pelo menos a gente, pelo menos eu falo por mim, não tinha tanto acesso. Não precisa apresentar o Melo, né, gente? Acho que todo mundo já conhece o Melo. Boa tarde, tudo bem. Vamos lá, vamos pro nosso entrevistado agora. Doutor Francisco Nolasco, prazer receber você aqui hoje. Chico foi meu colega de residência, fizemos cirurgia geral juntos. Hoje ele tá aí. Hoje a gente tá. Assim, a gente tá tentando, né? Ele já venceu, já chegou, né? Graças a Deus. Não. Ô, meu amigo, você sabe que tudo começou ao seu lado, né? Então tá bom. Então, Ô, Cleitinho, essa é a hora da música depois aqui. Dá até uma música. Dá até aquela música mais emotiva, né? Do Titanic seria legal, né? Tipo, a gente pegava ele todo dia de manhã. 6 horas da manhã. Você não pode contar o porquê que você me dava carona, não. Mas você me dava carona pela amizade. Graças a Deus. Isso aí. Que lindo. Cleitinho, melhor sair? Melhor levantar? Melhor, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sério, começar a falar sobre medicina, sobre carreira, sobre insight, sobre, enfim, agregar valor para paciente e para turma que tá escutando a gente. Francisco, cara, assim, quando a gente tá falando de carreira aqui, a gente sempre começa com uma pergunta, porque a gente precisa conhecer a história do entrevistado, né? Então, conta pra gente, assim, um pouco de até como você chegou até aqui, né? Sua história da medicina e por que transplante, da onde que veio essa vontade, esse ímpeto aí de falar, que é uma coisa gigante, né? Transplante não é fácil, você vai contar da sua formação, a gente vai ver que é bem difícil. Vamos lá. Assim, a cirurgia começa na questão de você querer ter algo manual, né? Rafael, a gente, né, teve a oportunidade de fazer cirurgia juntos e a nossa gana, nossa vontade de operar era gigantesca. Isso tem que ter no cirurgião. Esse tem que partir O ímpeto do cirurgião tem que ter vontade de operar, cara. Legal. O cirurgião gosta de operar. E à medida que você vai gostando de operar, né, você vai começando pela baixa complexidade. Primeiro a gente... Lipomia, quando a gente era R1, hernia umbilical. E a primeira vesícula que a gente fez aberta, fizemos junto. Primeira vesícula só deixando claro aberta. Que eu tinha um lipoma aqui, cara. Ele não quis... Não quis tirar? Não quis. Rapaz, esse ímpeto de cirurgião acabou pra ele. Eu te indiquei doutor Zé Jorge. Cara. Não, doutor Zé Jorge, graças a Deus, que indicou. Cara. O cara resolveu. Mas ele não quis. Ele é missão dada, missão cumprida. Zé Jorge... Eu estava esperando a sepsis pra gente tratar na UTI. E quase tive mesmo. Fiquei inflamado, ficou um negócio desse tamanho aqui, só o Zé Jorge pra resolver. Ter que controlar foco. Desculpa, eu tive que foi no cara certo. Tive que interromper, continua. E na Santa Casa, a gente tinha um volume de cirurgia do aparelho digestivo muito forte, né, cara? A gente tinha boas referências. E, assim, é uma mensagem, né? Tenho certeza que o maior público, eu, estudante, a informação, é ter referências. Você olhar pessoas que você admira e que você quer seguir aquele trilho. Não necessariamente você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas você vai ver a postura do cara... Você vai ver como o cara se comporta no campo cirúrgico, como o cara se comporta como seu preceptor, como o cara se comporta fora do seu ambiente de preceptoria, porque
é a mesma pessoa com comportamentos diferentes que agregam na sua vida de diversas maneiras. Legal. E a gente teve isso, né? Convivemos com excelentes cirurgiões. Na nossa época nem tinha residência de cirurgia geral no evangélico. A gente ia lá dia de sábado fazer mutirão, operar. E vimos bastante pessoas de referências que nos incentivaram, né? E quando acabou a cirurgia geral, um grupo de residências, a gente foi para Belo Horizonte fazer cirurgia do aparelho digestivo, que era uma coisa que a gente gostava de fazer mesmo. E escolhemos Belo Horizonte, né, o FMG, porque nós sabíamos, né, que lá tinha um movimento de cirurgia hepatobiliar muito forte. Legal. Né? Nem todos deram sequência fazendo cirurgia hepatobiliar, mas a gente sabia, a gente olhou antes, pesquisou sobre as residências. Eu acho que isso é importante. Você não tem residência perfeita, né? Todos nós fizemos, mas você sabe que tem pontos que talvez você vai escolher para te agregar. Isso é uma coisa totalmente muito bom, pessoal, esse insight, né? Sim. Então, acabei escolhendo lá, né, o FMG para fazer a cirurgia do aparelho digestivo. E aí, quando cheguei no final da residência do aparelho digestivo, eu chamei o coordenador do programa de transplante da UFMG e falei, professor, o Aguinaldo na época, falei, professor, eu queria dar continuidade a isso. Na verdade, eu nem pensava em transplante, eu pensava mais em cirurgia hepatobiliar, mesmo assim. Eu falei, professor, eu queria dar continuidade, o que você me sugere? Porque lá não tinha R+, né? Ele, não, vamos fazer o seguinte, você vai tirar um mês aqui de opcional, você vai para São Paulo e eu vou te apresentar 2 serviços lá e você fica, faz prova dos 2, conhece, depois você escolhe. Ele já era um fellow já, né? Já era era uma residência mesmo, um R5, né? E aí eu fui pra São Paulo, fiquei no HC um tempo, fiquei um mês no HC. Na verdade, eu separei um tempo no HC, um tempo na escola paulista. Acabei conhecendo os 2 serviços, eu tive a oportunidade de frequentar bastante os 2 serviços. E fiz prova, né? E optei por ficar na escola. Porque, na época, a escola tinha um volume de transplante de pâncreas muito grande. E era uma coisa que eu nunca tinha visto. Sim, diferente. Uma coisa que pra mim era diferente. Então, eu acabei escolhendo ficar na escola, né? E lá na escola, o pessoal da Escola Paulista de Medicina, transplante, pessoas fantásticas. Abriram as portas para mim em diversos cenários. E aí você começa a conhecer gente, começa a trabalhar. Conheci o pessoal da captação de órgãos do Einstein, já no decorrer da residência de transplante. Aí eu entrei, que era a captação do Einstein era liderada pelo Renato Hidalgo, que depois de lá trabalhei os últimos 6 anos que eu morei em São Paulo, eu trabalhei com o Renato. Acabou te absorvendo, me absorveu. Foi seu staff e você acabou compondo com ele. Compondo com ele na Unimed de Sorocaba, onde eu estava fazendo transplante até pouco tempo. É um cara que participou, assim, de maneira considerável na minha formação. Legal. Não sendo diretamente meu preceptor, mas sendo meu chefe de trabalho, um cara que me moldou, me lapidou muito cirurgicamente. E quando acabou a residência do transplante, né? Do transplante de fígado e pâncreas, que era junto com a cirurgia hepatobiliar, tava no finalzinho da residência, teve um congresso do CBC em São Paulo. Aí Isso já era 5º ano? Meu R5. R5, então R5. tá. 2 anos de geral, 2 anos de aparelho digestivo. 2 anos. Isso, e 1 ano de transplante. De transplante. Aí nesse congresso veio um convidado internacional, um cara chamado Fabiano Perdigão. O Fabiano é um brasileiro de BH. Tinha muita gente em comum que a gente conhecia. E ele foi para a França e hoje acaba liderando o serviço de transplante da França, do Hospital Pitié-Salpêtrière, né? E aí, a gente conhecendo, fui apresentado, falou, nosso residente tá acabando agora e tal. E aí ele comentou que tinha um programa, que ele absorvia as pessoas. Legal. E acabou me convidando para ir. Eu achei uma oportunidade incrível. Não só pelo transplante, mas pela oportunidade de ter vivência fora, um outro idioma. Eu tive que, assim... Outra realidade de saúde. Outra realidade de saúde. Eu tive que, assim, estudar francês pra caramba, porque tinha que ter nível B2 pra ir.
de francês, e francês pra mim... Aliás, você me encontrou lá na França, a gente se encontrou... Olha que coincidência, cara. Coisa mais bizarra. Você podia encontrar qualquer um. Você vai encontrar 2 Guaçuí, sim. 2 Guaçuí no mesmo lugar. No mesmo lugar, na França, no Palácio de Versalhes, assim. Pô, cara, o que você tá fazendo aqui? Mas ele me salvou, cara, porque ele sabe falar francês, obviamente. Não sabe falar nada de francês, ele botou lá... Mal português mesmo. Mal português eu falo, cara. Eu falei, Guaçuí! Cara, parecia que tinha combinado de se encontrar. Cara, mas pra mim é uma felicidade enorme ver essa evolução toda do Chico, porque quando o Chico começou, a gente começou a fazer residência junto, mal português ele falava, cara. Então assim, falando sério, eu tô falando sério. Pô, parece pra mim que assim, o que aconteceu? O que aconteceu, cara? Vocês são talvez os 2 maiores expoentes de Guaçuí, né? Porque Chico, quando eu conheci ele vindo de Guaçuí em Natura, era, meu Deus do céu, cara. O que vai sair disso? Mas, pô, realmente o negócio andou, né, cara? Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Graças a Deus, legal. Esse cara é bom. A gente come pizza no Guardanapo ainda. Pô, com certeza. Com certeza, não tira as origens. Mistura o ketchup na pizza da Tiana. Vocês vão entrar em Guaçuí em cima do caminhão, Cleito. Músico da Ayrton Senna, os caras entrando no Guaçuí. Eu acho que não vai acontecer. Não, tem muita gente boa em Guaçuí também. Tem muita gente. Tá espalhado por aí. Tá espalhado por aí. Que Vitória que mais tem, eu acho. Mas deixa ele continuar, vai lá. Aí você foi pra França. Bem, na verdade, encontrou esse chefe. E aí teve esse convite de ir, e aí fiquei um semestre lá, o primeiro semestre de 2018. E foi bom, cara. Foi uma experiência incrível, assim. Assim, é lógico que cirurgicamente, do ponto de vista cirúrgico, eu era o último na fila do pão, cara. Eu entrava quando ninguém mais queria entrar, eu entrava quando todo mundo tava sobrecarregado. As pessoas me perguntam, você operou? Eu falei, não, eu nunca operei. Eu sempre auxiliei. Quando tive oportunidade, participava de todas as reuniões, todas as discussões de casa, mas eu nunca dei um ponto lá. Operou muito na Santa Casa. Muito Ele não precisava mais. Era só ver, já sei fazer, pô. Olhava o cara fazendo. Na verdade, ele tava dando aula lá. Exatamente. Eu parei com o Rafael Melo na Santa Casa, não precisava de mais nada. Graças a Deus, obrigado, Chico. Obrigado. Que momento aí. Obrigado. A que ponto chegamos, hein, Cleitinho? Então. Cara. Rapaz. Mas aí, assim. E chega um ponto da sua formação cirúrgica, né? Rafael sabe muito bem disso, que não vale a pena você operar. Sim. Pô, vale a pena você ver alguém que sabe muito fazer naquilo, fazer. Porque você já tem a noção, você já tem base cirúrgica para poder dar um ponto, para poder afastar, para poder traçar uma estratégia. O que você não tem, eventualmente, na verdade, você tem arsenal, mas você não tem estratégias traçadas. Então, você vê um cara que fez aquele procedimento inúmeras vezes, te demonstrando algo novo, um caminho diferente. Isso uma rota nova, uma rota nova, te não agrega... é bem um ponto mais. Na verdade, é por onde ele vai para encontrar aquele ponto, né? Não é fazer o ponto mais. Pra você ter ideia. Eu, graças a Deus, fui abençoado. Eu vi os maiores transplantadores, talvez, desse país atuando. O FMG, Unifesp, Einstein, Unimed, Sorocaba. Eu vi todas as pessoas que são muito bons transplantando de maneiras completamente diferentes, cara. E cada um, você pode ter certeza que agregou de alguma maneira. Eu acho que te dá muita ferramenta. Muita ferramenta. Muita estratégia, né? Do ponto de vista de formação, a gente acha assim, que é o ideal, né? Até na residência nossa, daqui da terapia intensiva, a gente sempre prega isso, né, Melo? Assim, a gente nunca quer que o residente seja... Tanto que ele roda... A gente não se preocupa com o estágio. Claro que ele tem o estágio, óbvio que a gente se preocupa com a organização do estágio. Mas mais do que isso, a gente se preocupa que ele rode com preceptores diferentes. Com visões diferentes. Com visões diferentes. Porque o Rafael... exato. Lógico, Rafael tem uma formação cirúrgica, uma formação diferente da minha, que é diferente do Thiago, que é diferente da do Júnior, que é diferente da Érica, da Jamile, do Marcos, enfim. Então, assim, a gente tem uma residência que a gente organiza o serviço para que tenha um rodízio. De novo, não é se ele vai passar no CTQ ou se ele vai passar numa UTI oncológica, não. Ele precisa ter visões diferentes de pessoas, de professores diferentes, para que ele... Eu gostei do que você falou, para que ele crie rotas diferentes, né? E ele vai criar dele. Com certeza você viu isso tudo e não copiou de ninguém. Você criou a sua, baseada... A sua é baseada num tanto de coisa que você viu. Sim, acaba que você se molda mais pelo ambiente que você mais fica. Claro. Então, assim, como eu trabalhei 6 anos na Unimed Sorocaba com o Renato, eu me lapidei muito mais a transplantar como o Renato transplantava. Até porque por um processo operacional do serviço. Isso, assim, a gente tinha cirurgiões que faziam um transplante lá, não importava quem estava fazendo. A gente sabia exatamente como o ponto seria dado. Entendi. Os 3 cirurgiões com, assim, 3 formações diferentes,
operavam do mesmo jeito. Porque a gente padronizou o serviço. Isso é um Mas, negócio... de qualquer maneira, foi uma rota que vocês criaram em conjunto. Né? Não era a rota dele ou sua ou de outro, né? Tem um líder, né? Sim, que é o chefe do serviço, que traçou, até por questão de experiência, muito mais experiente que o líder tem que existir, sem exato. Ele traçou, a gente... quando eu voltei, ele perguntou, e aí, o que você viu de legal lá, né, da França? E aí, assim, agreguei alguns pontos, mas, assim, a similaridade da cirurgia era fantástico, cara. Eu queria explorar até um pouco mais isso aí, cara. Essa parte de você ter ido pra França, acho que isso é importante de voltar. E você falou uma coisa que pra mim, eu também tive uma experiência fora, fiquei um tempo em Portugal e me parece que a gente teve... A percepção foi parecida, assim, no sentido de... Cara, as pessoas têm que ir pra lá com maturidade, que é essa, assim, saber o que você vai ver. E aí, acho que a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Muita gente no Brasil, é claro, o brasileiro tem uma mania de vangloriar e achar que o de fora é melhor e tudo mais. Não é verdade, é só diferente, né? Isso, você concorda com isso? Concordo, é só diferente, não significa que é melhor ou pior. Assim, do ponto de vista, assim, vi vários cirurgiões excepcionais operando lá fora, mas se você me perguntar assim, pô, os caras são melhores, assim, extraordinariamente melhores que as pessoas aqui não são, cara. Eles são bons, ponto. Aqui tem gente tão boa quanto. Perfeito. O que eles têm de diferente, eventualmente, assim, instrumental, tecnologia, mais a livre demanda, né? Mas isso, assim, eu não vi, não foi uma impressão minha que isso impactou no resultado final. Não é isso. Pode ganhar um pouco de tempo, pode mudar uma coisa ou outra, mas o desfecho final, a qualidade do trabalho entregue é igual. Hoje em dia, talvez a gente já falou isso, acho que no outro podcast, não sei. Mas a medicina, de uma maneira geral, antigamente você tinha que estar numa grande universidade federal, porque você tinha uma biblioteca, né? O negócio era físico, né? E aí você ia muito a congresso ou não, e aqueles cabeças ali, eles iam muito a congresso, porque tinha até mesmo incentivo, né? E tudo mais. E depois que digitalizou a medicina, que isso veio pro tablet, o cara publicou ontem um artigo, se você quiser, e por algum caminho você tem acesso a ele. Tem acesso a ele de maneira comentada, orientada, enfim, tem um monte de... eu acho que isso quebrou essas barreiras de fato e tornou essa distância, talvez, muito menor. Realmente, o que eu percebi lá foi uma diferença dentro da terapia intensiva de equipamento, cara. Eu tinha mais possibilidade de equipamento lá, que, como você bem disse... eu também, quando fui pra lá, assim, eu não podia pegar uma punção, um acesso venoso, não podia fazer absolutamente... ficava muito de observador mesmo. Eu acho que essa é a primeira expectativa. Quando você vai, você tem que ir entendendo que você vai... Qual é a sua posição naquele exato, cenário. Cara. E isso é legal, porque você não pode ficar frustrado quando chega lá. Você começa a perceber, assim, cara... Como é que eles fazem pra organizar, sei lá, a taxa de limpeza de sala? A velocidade de limpeza de sala. Porque, tudo conta, cara. Exato. Não tô querendo olhar só o ponto do cara. Como é que ele gerencia a sala cirúrgica dele? Como é que a instrumentadora, como é que organiza o negócio? Porque o ganho, ele não é no objetivo central que você foi lá. Ele é muito mais em conhecer uma realidade completamente diferente. Completamente não, mas diferente do que você está habituado. Mas por isso que é legal essa construção de residência, de R1, R2. Porque você vem no R1 querendo fazer tudo... Dá todo o ponto que aparecer na sua frente, você vai dar o ponto que tem que dar. E lá na frente você começa a olhar para questões que você não observava lá no R1, que a maturidade da formação te deu. Assim, isso é uma coisa muito fundamental. Forte. Acho que assim, pessoas tem que ir qualquer momento. Não, você tem que ir no momento certo, cara. Você tem que ter exatamente essa maturidade para você chegar lá, você achar que assim, não, vou porque eu preciso ver cirurgia. Não, você vai ver muito mais do que cirurgia. Desde que aprender um novo idioma, um novo costume, um network que seja dentro do hospital, conhecer pessoas, observar exatamente isso. Por exemplo, lá, o nosso paciente lá, ele não ficava entubado em sala, estubava em sala. Tinha uma salinha só para estubação. Então o giro de sala era muito rápido. Muito rápido. Era muito rápido. O centro cirúrgico era pequenininho. Eu me lembro que eu fiquei com algumas meninas. Tinha uma menina da Espanha, uma menina do norte de Portugal, de Porto. Acho que era... Não sei, tinha mais de um lugar, não me lembro de onde agora. E a intenção era essa. Eu ficava perguntando pra elas, cara, como é que é lá? Porque, na verdade, eu já tava com a oportunidade de conhecê-las que eu não tinha conhecido. Então, me conta como é que é na Espanha. Como é que vocês organizam uma UTI na Espanha? E muito hoje a gente organiza algumas coisas nas nossas UTIs baseado nessa...
que não foi nada a ver com discutir o manejo do choque, por exemplo. Foi muito mais de observar como que eles se comportavam, né? Como é que ele lidava com aquela mesma situação na visão deles? Como é que ele lidava com esse processo? Um processo que relativamente era simples. Você está dizendo aqui de troca de paciente de sala, um processo simples que a gente vê todos os dias no nosso centro cirúrgico. Poxa, mas ele tinha uma postura diferente. Uma coisa que muito me impressionou, que até puxa um pouquinho para a área da terapia intensiva, foi porque lá o doador na classificação de Maastricht 2, de Maastricht 3, ele já é muito bem consolidado, né? Maastricht 3 é aquele paciente que ele não é um doador de morte encefálica, mas ele é um doador de estados neurovegetativo irreversível. E lá tem. Legal, Aqui no Brasil não existe isso. Não. Então eu tive a oportunidade de acompanhar a captação de órgãos e participar. Que deve ser, inclusive, um outro órgão, né? Chega um outro órgão diferente. pra você, né? Porque, assim, você precisa esperar o coração parar de bater. Sim. Para decretar que ele, né, evoluiu, teve óbito. Então, nesse momento, a equipe já tá todo mundo a posto, canula, e bota em extracorpóreo. Caramba. E aí depois faz a extração. Você pega um órgão vivo, Então, né? assim, exatamente. Então, é uma experiência que para mim, que nunca tinha... Por mais que tivesse tido a vivência do transplante aqui no Brasil, isso não existia. Tinha lido e tal, mas não tinha. Isso é fantástico, cara. Certamente em algum momento isso deve acontecer. Isso, eu acho que a gente, hoje, pegando até o protocolo de morte encefálica, toda a construção dele, parece que a gente tem uma evolução. Assim. A gente tinha um protocolo que tinha um tempo muito espaçado. Você fazia um exame clínico com 6 horas e ia repetir o exame clínico. Hoje a gente faz um intervalo de tempo de 1 hora, Uma né? hora, maior que 2 anos, né? E parece que isso tá, né? Realmente é uma evolução, né? A gente, latino, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de aceitar esse diagnóstico de morte encefálica, né? Uma coisa muito cultural, né? Mas eu percebo que isso tem mudado. Cada vez tem sido... Não, se você pega historicamente, né, em relação a número de notificações, a gente não tem um número de notificações bons. O problema é a conversão. Interessante esse dado, hein? Hoje, pra você ter ideia, assim, existe uma revista que chama RBT, que é Registro Brasileiro de Transplante. Essa revista é da BTO, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Está disponível no site, quem quiser ter curiosidade. Lá tem os dados de doação e dos transplantes de todos os órgãos de todo o Brasil. E, assim, falando do Estado do Espírito Santo, a nossa taxa de recusa familiar do período de janeiro de 2022 a setembro foi de 62%, cara. Recusa da família. Recusa da família. Uma taxa muito alta. Esse paciente, muito então, alta. esse paciente teve diagnóstico de morte encefálica. Teve a oportunidade de doar no momento da entrevista, ou seja, você dá o diagnóstico. Aí depois do diagnóstico dado, você vai entrevistar a família. Sim. Porque Então, daí você tem 2 caminhos. Ou você está legalmente amparado para poder cessar o suporte, né? Ou você vai dar início ao processo de doação. Sim. Nesse momento, 62% já disseram não quero doar, cara. Isso é uma falta de nem educação no sentido, mas de informação, né? Informação, exatamente, de informação. Isso é um dado que a gente tem que levar pra cima, né? É lógico, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Tem que ser discutido o tempo inteiro, cara. Né? Se não me engano, teve uma escola no Sul, saiu essa semana da BTO, uma notícia dessa, que crianças, né, na faixa dos 12 anos, fazendo uma divulgação, uma campanha sobre doação de órgãos no processo. É uma coisa que já está sendo... Pô, é legal isso, porque... Botando no ensino fundamental. Isso que eu ia falar, porque, cara. assim, hoje a gente vê uma série de coisas sendo discutidas em colégio, né? Uma série de coisas, assim, nem tem o caso, questões políticas, mas que... Isso é essencial, cara. Isso é doação, isso é vida, isso é propagar, é saúde, sabe? Tem muita coisa que falta na educação, ensino fundamental e médio, né? Desde finanças, enfim, mas é um negócio que é vital, cara. Assim, se você... Olha só, 62% das pessoas tinham a possibilidade de mudar a vida de outras de uma maneira, assim, que ninguém tem. Ninguém tem. Trazer propósito, até inclusive, para aquele falecimento ali do outro, né? E, assim, do ponto de vista... Isso esbarra em duas questões, assim, que eventualmente isso esbarra. Primeiro, se você conhece alguém que precisa. Isso muda completamente a sua visão sobre aquilo. Né? Por exemplo, sabe que na nossa cidade tem gente que precisa. Então, quando você começa a falar de algo... Rapaz, é mesmo, fulano de tal tá precisando...
E como é que faz para doar? Aí aguça a curiosidade das pessoas que não tiveram contato, porque sabem, conhecem alguém que está precisando. Sim. Outra coisa é quando alguém muito importante toma essa atitude. Deixa eu te dar um exemplo, quando o Gugu Liberato doou, pô, naquela semana, naquele mês, caramba, imagino que o índice tenha sido... A gente trabalhou, nossa equipe lá em São Paulo, lá em Sorocaba, né? A gente fazia uma prestação de serviços em captação de órgãos. Então a gente tirava órgãos, fígado, pâncreas, rim, para diversas instituições. E vocês faziam o trabalho da captação. Da captação. A gente captava e implantava para nós mesmos, para nossa equipe, né, lá na Unimed Sorocaba, e captava e entregava um órgão no status para transplantar para diversas outras equipes do estado. Legal. E nessa semana, quando o Gugu morreu, que doou, que teve essa repercussão na mídia muito grande, a taxa de doação de órgãos, assim, foi extraordinária. Você percebeu uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. Ou seja, tem espaço. Tem espaço pra gente poder orientar as pessoas, né, cara? Assim, pra tocar nas pessoas. Mas você percebe essa diferença do estado do Espírito Santo para outro, por exemplo, São Paulo? Eu ia te perguntar isso. É diferente? É diferente. Essa taxa, você tem esse valor? No São Paulo, por exemplo, a aceitação de doação é maior? É maior. Porque lá em São Paulo existe uma coisa, assim como outros estados existem, que aqui a gente ainda não tem, mas acredito que a gente está caminhando. É uma organização que chama OPO, chama Organização de Procura de Órgãos. No sistema de hierarquia, a OPO está acima da CIDOT e abaixo da CNCDO, que é a Central de Transplantes, né? E a OPO ela é responsável por fazer uma busca ativa de possíveis doadores. Então, assim, vocês que estão na terapia intensiva, você vai ver que vai ter um enfermeiro da OPO, um médico da OPO, um psicólogo, que vai, doutor, tem algum potencial doador? Vamos abrir um protocolo, vamos desligar a sedação? Ele vai te fomentar isso, vai te aguçar a fazer isso. Sim. E aí, quando você diagnostica essa morte cefálica, quando você identifica esse potencial doador, essa equipe especializada, que tem psicólogo, que tem enfermeiro, vai acessar essa ela família. já vai acessar essa família porque ela sabe como acessar essa família. Porque a notícia é ruim. E às vezes a notícia é ruim e você tem uma escala de plantão que você tem um plantonista que vai lá a cada 15 dias e o paciente não deu entrada naquele plantão. Não é a pessoa ideal. Você vai construir uma relação, poder... o diagnóstico chega ali e é uma relação que às vezes... uma relação próxima que essa equipe faz com os familiares, cria esse elo de confiança. E é treinada. E é treinada para isso, para poder dar uma notícia tão trágica, ruim, tão trágica, e fazer com que as pessoas entendam, né? Porque a dificuldade de aceitação, que aquela condição neurológica é irreversível, entendeu? E que ela tem a oportunidade de doar. Isso é legal, cara, na verdade, você falar, porque a gente também fica colocando muita culpa, entre aspas, às vezes na família, ou na família não, perdão, na informação, na falta de informação, mas às vezes também é muito... do momento, do ambiente, né? Às vezes tem informação, até gostaria, mas como você disse, a abordagem não é profissional, emocional até, é suficiente para poder que naquele momento, você tomar a decisão de, olha, vamos fazer isso. E eu acho que é legal ter esses órgãos assim, cada vez mais a gente precisa, porque eu também eu acho que tem muita coisa que precisa ser especializado. Por mais que eu tenha experiência, que o Rafael tem experiência, é diferente, tem um monte de coisa. Na hora que é o que você falou, o cara tá lá uma vez na semana, ou o cara tá atolado de coisa. Mas tem que sentar com a família, conversar, conversa aqui. É um momento que, assim, pra você deu o diagnóstico, você tratou, você fez o seu possível, mas não deu certo, evoluiu com morte cefálica. Pra você deu o diagnóstico. Pra aquela família é um momento... Exato. Assim, eu percebo isso. Eu trabalho no solo de trauma, que é o Jaime, e assim, eu percebo que a aceitação, quando a conversa é feita durante o dia, com a família, que às vezes a gente tá envolvido, não por ser eu, mas pelo fato que eu tô todos os dias com a família. A gente já tem uma relação... vínculo, né? É diferente. Quando você vem e traz essa informação, dificilmente essa aceitação não acontece. Porque existe uma construção de relação quase que diária ali, beira do leito, a gente vai construindo ali. Você traz para próximo de você, você já vai identificando que aquele desfecho pode acontecer, você já vai preparando. Aí você tem uma relação muito próxima ali com a família e vem com naturalidade. Porque por mais que todo mundo fale assim, eu quero doar. Na hora que chega, cara, o negócio é diferente. O baque é diferente. Não, né? e tem muito uma questão cultural mesmo aqui, né? Assim, de não informação, de
pô, será que vão tirar? Como é que vai ser o corpo depois? Exato. Como é que vai ficar? O medo da mutilação. Exato. E a gente vive num país extremamente religioso. E cristão, né? Isso é pagão, né? Você mexer no corpo pós. Isso, parece que você tá violando. No caso, pagão no sentido né? Da base cristã. E outra, para muitos, o luto acaba quando enterra. Então, assim, não, mas e aí, vai demorar quanto tempo? Isso. Eu quero velar o corpo. Você se esbarra em diferente... E uma coisa que é legal, mas a gente acabou entrando nesse assunto e é legal enriquecer, eu não tive isso na minha formação. Eu só participei desse processo quando eu entrei no cenário do transplante. Porque assim, transplantar é legal? Pô, legal pra caramba transplantar, cara. É uma coisa fantástica. Você muda a qualidade de vida do seu doente. Hoje, assim, eu tenho contato pessoais com diversos pacientes que eu vejo como eles estão vivendo e como eles viviam antes. É um negócio que você muda completamente a vida do seu doente. Isso, para nós, médicos, é um negócio extremamente prazeroso. Você mudar, você devolver a vida para aquela pessoa, né? Você sabe que eu fui fazer residência em Curitiba porque era, naquela ocasião, um local que mais transplantava fígado e eu fui para fazer hepato por causa do transplante de fígado. Quando eu fui fazer meu fellow em Portugal, eu só não fui pro King's College por conta de questão de que a Libra estava absurda na ocasião. Mas eu tinha sido aprovado para ir para lá para ir para uma UTI hepática pós-transplante. Eu sou um absurdo entusiasta, assim, do transplante hepático de fígado. É fantástico. Você teve a oportunidade de ver pacientes antes do transplante? Sim. Não, você pega um paciente que sofre pra caramba, bastante com acite refratário. Sim. Paciente que a cada uma semana, 10 dias, tá fazendo uma paracentese, tirando 10, 15 litros. Sim, Transplanta o doente, acabou, né? Lá em Curitiba, em Itaperuna, na minha faculdade, quando eu participei como acadêmico da implementação do serviço de transplante hepático. A gente tinha um ambulatório de hepato que era tocado por nós eu fui presidente da Liga de Hepatologia da minha faculdade inteira. E aí eu fui para congresso de hepato, tudo custeado pelo ambulatório da hepato. E depois o serviço de transplante hepático, do Dr. Rodrigo Amilson, que chegou lá na ocasião. Eu fiquei uns 2 anos ainda participando. Toda a parte clínica, nunca me interessei por cirurgia, graças a Deus. Na verdade, o Cleiton, agora me dei mal. O cara entrevistado é cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, médico transplantador, e o cara falando, graças a Deus que eu não fiz cirurgia. Pelo amor de Deus. Pô, eu tô aqui falando tanto que eu gosto de hepato, cara. Pelo amor de Deus. A parte da cirurgia é você só. Quando eu falei isso, era só pra você. Então tá bom. Se eu tivesse feito cirurgia, eu faria transplante. Tá bom, foi dirigido a mim, Chico. Então continua, vamos lá. Até me perdi, na verdade. Eu não podia perder esta piada, na verdade. Mas enfim. E também durante todo esse período, acho que era isso que você tá falando, acho que era isso que eu ia concluir. Cara, nunca tive uma orientação, nunca tive uma formação, ou mesmo quando a gente tava lá como acadêmico, super interessado, nunca participei de uma conversa, nunca tinha participado. Na minha formação de terapia intensiva, acho que você também é a mesma coisa. A gente não teve orientação nenhuma de como fazer isso direito, de como fazer... A gente tem sobre protocolo de ME. Mas aí você vai fazer curso de protocolo de ME, também não tem sobre, entre aspas, comunicações de má notícias. Não sei se é má notícia no sentido porque você precisa ali... né? Como você enxerga, depende da referência, né? Exato. Mas você ainda acha que... é uma percepção minha, não sei se o Gabriel também percebe isso, eu ainda acho que, a gente fala de protocolo de ME, mas eu ainda acho que alguns pacientes poderiam ter sido, de alguma forma, entendido que esse paciente tem uma possibilidade de esse coma essa causa de coma, ter entendido melhor isso e ter aberto o protocolo de ME. Às vezes eu percebo que chegou um paciente oncológico, às vezes com metacerebral, que evoluiu com quadro séptico. Esse paciente é paliativo, esse paciente não tem por que abrir protocolo de morte encefálica. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa desconstruir aqui, porque é uma coisa que o médico tem esse paciente não tem prognóstico, gente. Vou abrir protocolo. Esse paciente não é doador. Cara, primeiro existe uma primeira questão, que é diagnóstico. A gente tem direito ao diagnóstico. Isso, e eu acho que a gente dá pouco diagnóstico. É um paciente jovem, trauma, completamente rígido. Beleza, esse cara, eu entendo que, né, tô se perguntando, esse cara vai, né, tem possibilidade de doar qualquer tipo de órgão. Mas tem outros pacientes que, apesar de eventualmente ter uma hepatopatia ou uma disfunção hepática leve, ele pode ser doador. Ou às vezes tá séptico, mas em melhora clínica, esse cara pode ser doador. E eu percebo que às vezes a gente, como médico, cara, esse cara não faz sentido abrir protocolo para esse cara.
peraí, nós não estamos falando de doação, nós estamos falando de diagnóstico. E isso é uma coisa que precisa mudar. Mas de novo, você não volta, assim, quando você faz isso, e aí te volta no problema. Que ainda, quando você toma a decisão de abrir um protocolo de ME, existe uma burocracia, existe um processo ainda muito ruim também para quem tá lá dentro. Pro médico do cara da UTI, pro plantonista, pro enfermeiro. Então, cara, o enfermeiro de plantão, se você não tiver um apoio, e aí tem locais que tem apoio melhores, mais e menos, poxa, aquilo consome um tempo de um monte de concordo com você. Concorre com o tempo, concordo. né? No Jaime, que é o hospital que eu trabalho, tem uma frequência muito grande desse perfil de paciente. Sim. Existe uma organização mais pró-abertura, existe um processo mais maduro. Né, a CEDOT é muito mais madura. Hoje, inclusive, a gente deu um diagnóstico de morte encefálica, conversando com a família aceitou a doação. Porque é um hospital que tem se estruturado para isso, porque é muito forte. Mas em outros hospitais, Gabriel, eu acho que está muito longe. Sim. E é quase que um parto para você conseguir iniciar o protocolo de morte encefálica. Realmente, é um negócio difícil. Eu acho que isso realmente tem que ser implementado na cultura da terapia intensiva do dia a dia, vocês que trabalham com isso. Porque, primeiro, é o seguinte... Não é só terapia intensiva, não. Emergência, pronto-socorro. Quantas vezes os pacientes... Todo profissional que lida com esse tipo de com essa possibilidade desse paciente grave, né? Porque, primeiro, que o doente tem direito ao diagnóstico. Sim. Né? Então, assim, você está prorrogando uma situação irreversível. Você tem direito, você dá um diagnóstico desse, por mais que ele não seja doador, você tem o direito de entregar o corpo à família, velar e tudo mais. E essa frase que assim, esse talvez não vai doar. Cara, isso compete, talvez, às lideranças do cenário do transplante. É o CNCDO, o SNT, é os chefes de equipe que vão receber aquele perfil daquele paciente e vai decidir. Mas ele é etilista, Francisco, ele não pode doar esse fígado. Não, isso não quer dizer nada, cara. Não é verdade. Até porque, assim, se a gente esperar o órgão ideal, o doador ideal, né, para transplantar os pacientes que precisam de transplante, você não transplanta ninguém, cara. Então, existe uma coisa que chama Donor Risk Index. É que, assim, você sabe que o doador não é o doador ideal, mas que o seu paciente tem um risco muito maior de falecer esperando um órgão do que usar aquele órgão. Isso então, você precisa, assim, balancear o risco-benefício e optar por E não pode eu, que tô lá atendendo esse paciente, cara, não, esse aqui não é candidato, não posso fazer isso. Muitas das vezes a gente sai para uma captação de órgãos, a gente avalia a macroscopia do órgão e eventualmente fala assim, não, vamos usar, dá para usar. Ou eventualmente a gente chega, olha a macroscopia, isso é um aspecto fundamental, e fala, não, infelizmente não dá para usar. Então a decisão final é na captação. Legal. Não é necessariamente no perfil da ficha que você recebe do doador. Sim. Né? É na captação. É necessário que você abra e veja. É importante oportunizar todos esses pacientes. Né? Sim, porque, eventualmente, um paciente que você acha que não vai ser. Pode ser, e outra. Não é só... Não estou falando só de órgão sólido, né? Fígado, pâncreas, assim. Sim. Você tem pele, córnea, osso, né? Válvula. Assim, válvula, você tem uma quantidade muito grande, né? É uma situação quase convexa, né? Assim, o nosso na Cintalab lá, né? Você tá... O cara que tá para receber, certamente na sua fila, você tem pessoas que, sei lá, daqui a uma semana, 2 semanas, se não receberem um órgão nessa fila. Um pouco melhor, ele vai morrer, né? Não tô falando de um órgão perfeito, né? Mas um órgão... Melhor que o dele. Melhor que o dele, né? Exato. É uma situação convexa, ele só tem a ganhar ali, né? Só tem a ganhar. Né? E o transplante de fígado é um transplante que aloca os pacientes na fila por ordem de gravidade. Né? Diferente do rim, por exemplo. O rim você tem hemodiálise. Então você tem uma terapia substitutiva. É bom para ele transplantar? É bom. Muito bom. Mas você consegue manter ele vivo sem o transplante durante um determinado período de tempo. Longo de tempo. Né? Então, o fígado não existe essa possibilidade. Então, ele transplanta ou ele tem um tempo, né? O MELD, o MELD sódio, né? Que é uma conta que a gente avalia a função desse doente e aloca ele na fila de transplante, ele calcula exatamente isso, a mortalidade desse paciente nos próximos 3 meses. Então, quem tem a mortalidade mais alta, aloca as primeiras posições da fila. Né? Legal. Você viu o tanto que eu gostava de hepato, eu apresentei uma publicação que era... As primeiras publicações da Hepatology, isso em 2008, se não me engano, do mel de sódio.
Te manda um artigo depois pra você ver lá. É um dos pode primeiros. mandar, você... Mel de soja. Ele fala, vamos usar mel de soja. Vou grifar, né? É. Porque antes a gente transplantava só pelo melde. Só pelo mel. E aí depois de um tempo foi... Pô, me bota sua equipe aí, cara. Oi? Bota sua equipe aí, Pô, tá começando a você tá voltar aqui, velho. Você tá precisando de um hepatologista, não? Sempre bom. Equipe A grande, gente sempre equipe quis boa, ter cara. um clínico pessoal. Aí, tá vendo? Ele vai arrumar sua vontade, você sempre fala isso. Todo podcast ele fala isso, né, Cleutinho? Agora Ainda o mais Chico você fala amor. que não, eu era obeso, né? Essa mudança de vida dele é importante. Mas você sabe que eu emagreci, você lembra aquela brincadeira que a gente fez com ultrassom, né? Aham. Sim. Fui fazer um ultrassom, depois daquilo, não lembro quem passou. Uma estatose arrumada. Tava já. com esteatose. Se fizer isso no meia lua, ele tem, Rapaz, mas ele não vai emagrecer, pesando, não. Tava pesando 95 quilos, cara. Não, eu lembro que você era meio grandinho. Era um... Tudo bem que se pensar eu e Melo, hoje estamos com 95 quilos, né? Mas tá bom, você falar 95 foi meio falando de mudança de vida... Melo não desinchou até hoje. Falando em mudança de vida, cara, é uma mudança muito grande a ideia do cirurgião, centro cirúrgico, operando, para um médico transplantador e organizar um serviço de transplante, né? Sim. A gente sabe, terapia intensiva, a gente está muito envolvido nessa parte de gestão, de gerência, de gerenciar os processos da UTI, a gente se envolve muito com isso, mas o cirurgião, eu falo isso porque minha formação também é de cirurgia, a gente está muito envolvido com operar a vesícula, pós-operatório, você não olhava isso como um todo, os processos no hospital, tudo. Isso para você é uma mudança, assim, você realmente teve que aprender e tá aprendendo isso nesse processo de organização de serviço de transplante, né? Assim, o serviço de transplante não é diferente, vou dar um exemplo, você quer montar um serviço, você quer montar um time de bariátrica. Você pega aquelas pessoas que sabem fazer bariátrica, você começa a trabalhar no seu consultório, você pega os pacientes, gera o paciente, né? Lógico, os cirurgiões têm expertise nesse assunto, chama uma endócrina para trabalhar junto, uma nutricionista, um psicólogo e agrega uma equipe multidisciplinar para oferecer aquilo em determinado hospital. Ponto. Né? O transplante ele é 100% auditado, cara. Então, assim, para eu poder abrir um serviço de transplante, vem uma equipe do Sistema Nacional de Transplante do SNT para poder conferir se realmente eu sou capaz de fazer isso, ou seja, se eu tenho experiência, se minha equipe tem experiência para fazer aquilo, e se o hospital que eu estou pleiteando abrir é capaz de arcar com aquele paciente, arcar em todos os sentidos. Nos sentidos de atenção, de cuidado, e no sentido operacional do doente. Né? Do doente, admissão, internar, fazer o procedimento. Né? Então, existe um registro. Tanto para mim, é como se fosse um RG, chama um registro no SNT. Tanto para mim como cirurgião, como coordenador de equipe, quanto para o hospital. Você tem ideia, quando eu vim de São Paulo, eu tinha o meu registro lá, e até que finalizasse toda essa parte aqui, eu não podia exercer nenhuma atividade relacionada ao transplante. Mesmo você já fazendo? Mesmo eu tendo um registro em outro estado, eu não podia. O SNT veio... avaliou a equipe, avaliou o hospital, liberou a atividade para a gente começar a... bastante... Então, assim, e outra. Organizado. Rapaz, o serviço de transplante no nosso país é uma coisa, assim, magnífica, cara. Esse negócio, não, tem troca de órgãos, tem... Isso não existe. Hoje, se eu recebo uma oferta de um doador para um determinado receptor, eu aceitei, eu transplantei, no final eu tenho que provar que eu usei o doador determinado X para aquele paciente Y. E essa ida e volta tem que bater, eu tenho que mostrar isso para a SNT. Isso é 100% auditado. Nossa, então, assim, o negócio é... muito sério, né? Muito sério. Né? O paciente, quando ele é incluso numa fila de transplante, ele recebe um número chamado RGCT. Como se fosse o CPF dele daquele cadastro, prontuário, né? Se alguém me liga, né? Rafael, teve um doador, me liga lá, a CNCDO do estado, olha, eu tô tendo um doador no hospital, tal, destinado ao paciente tal, vou te passar os dados clínicos, passa, e eu acho que aquele doador não é condizente por situação clínica, por peso, altura, enfim. E eu nego aquela ficha. O meu doente, se ele entrar lá no registro dele, ele sabe que eu neguei. E sabe o porquê eu neguei.
Então, assim, o negócio é transparente. Não. Então, é um negócio muito sério. A equipe tem que estar muito comprometida com isso. E o paciente tem que ter um grau de confiança na equipe que ele está inscrita muito grande. Porque ele sabe que aquela equipe está comprometida com o problema dele e que vai tentar fazer o possível para tirar ele daquela situação. Trazendo um pouco essa pergunta do Melo para nossa turma aí que ouve, que é, como você disse, uma parte é médico e tudo mais. A carreira, né, e aí já falando do cirurgião de transplante mesmo, ela não é muito, posso falar isso, se eu estiver cometendo uma heresia, vocês cirurgiões me desculpem, me corrija. Ela não é muito dentro do centro cirúrgico, assim. Ela tem um tempo grande dentro do centro cirúrgico. Eu sei que vocês vão começar a transplantar, você vai demorar 14 horas, 12 horas, 8 horas, enfim, para fazer um transplante. Mas no dia a dia, existe um processo que ele vai além da parede do centro cirúrgico, né? Tem mais forte. Que não é necessariamente assim, o consultório de captação. Não. É um processo, muito grande. De cuidado do doente, obviamente, mas... Doente. É um processo muito grande em todas as instâncias mesmo. Assim, do ponto de vista operacional, isso tudo que eu expliquei em questão de se credenciar um serviço, né? Do ponto de vista no auxílio do doente, tem muitos pacientes que dependem de diversas coisas burocráticas. É um paciente que não consegue ter atividade laborativa, precisa de laudo. É um paciente que passa em consulta várias vezes por ajuste de diurético, ajuste por questão de cefalopatia. É um paciente que você tem que trazer ele bem para perto. Muito perto, né? Muito perto de você. E no pós-operatório é a mesma coisa. Então, assim, a parte do intraoperatório do transplante, as pessoas que fazem transplante costumam dizer, cara, essa é a parte, às vezes, mais fácil. O que está em torno é muito mais difícil. E principalmente o pós-operatório, quando o doente chega para vocês, a terapia intensiva. Vou te falar que as primeiras 24, 48 horas do pós-operatório do transplante são as 24, 48 horas decisivas. Sim. Que a gente vai saber que se teve disfunção de enxerto, se esse fígado fez um PNF, não um funcionamento primário do enxerto, se esse fígado tá indo ou se tá funcionando meio devagar, uma disfunçãozinha, né? Se vai precisar de dialisar, se tá lavando lactato, né? Você tem que avaliar inúmeros parâmetros no pós-operatório, trombose de artéria, uma coisa que a gente, né, tem um medo gigantesco de trombose de artéria. Então, esse paciente no CTI, são as horas cruciais dele. Né? O que diferencia o depois vai ser as primeiras 24, 48 horas dentro da terapia intensiva. Mas é legal esse relato, eu acho que eu tive um pouco dessa experiência, que você tem... Que você falou que é muito importante, a gente falando pra carreira aí de tem muita gente que só vou operar. Mas também não é igual o consultóriozinho lá de captação, né? É um negócio que você cria um vínculo, né? Você cria... Porque não é... Primeiro que é 100% SUS isso, né? Assim, de uma maneira geral... Não, perdão. O transplante, ele é dentro do SUS. Não. Ano passado o transplante entrou pro rol da ANS. Então, legal. Então conta... Então, explica pra gente. Como que funciona? Vamos supor, independente da fonte pagadora, o doente vai ser na mesma fila, ter o mesmo direito, tudo igual. O processo é pelo SUS? Ou não? Esquece SUS. Esquece Agência Nacional de Transplante. Sim, a gente então, por exemplo, não interessa da onde esse doente é. SUS, privado, convênio, não interessa. Ele vai ser alocado num sistema nacional, né, no sistema estadual de transplante, de acordo com o MELD, de acordo com a situação especial que ele vai cumprir aquela fila independente de qualquer outra coisa, né? E se ele for contemplado, ele vai ser transplantado independente de qualquer coisa. Só que você pode ter um paciente listado pelo SUS, né? Que é um paciente que está em fila pelo SUS. Você pode ter um doente pela operadora, você pode ter um doente privado, né? Então, você vai contemplar aquele paciente num órgão de acordo... com a alocação dele na fila. Sim, simplesmente isso. Independente se é operador de saúde, se é particular. Exato. Isso só muda quem a fonte pagadora para o hospital, para o profissional. Mas a contemplação do órgão, o órgão é bem público. Legal. O órgão é bem público. Entendi. Então, se você não usar... Por exemplo, fui na captação. Eu julguei que o órgão não era viável, né? Eu posso julgar que esse órgão não é viável para mim e dar sequência na lista,
Ou seja, voltar esse órgão para a central estadual ou nacional, para ela oferecer esse órgão para outras equipes. Porque às vezes eu tenho um receptor de 1,50 m com 45 quilos e o doador tem 1,75 m, né? Não cabe. Então, a lista segue, né? E eu posso julgar que ele é inviável do ponto de vista intransplantável, né? Não dá para usar para ninguém. Então, eu tenho que justificar isso. Sai, né, lá na central estadual, fala, ó, órgão inviável porque o órgão é cirrótico, ponto. Né? Então, isso é auditado, isso é uma coisa muito séria. Porque assim, se você não usou, você tem que dizer por que você não vai usar. Entendi. Porque é um negócio que, assim, é escasso, tem pouco. Não dá para desperdiçar. Né? Tem que usar, tem que otimizar a utilização do enxerto. E até dentro desse aspecto, entrando para uma pergunta técnica aqui, você acha que está próximo ou muito distante a possibilidade de a gente não precisar de órgão de doador humano, vivo, digo célula-tronco, digo até mesmo, eventualmente, métodos de suporte, a gente falando de fígado, método de suporte artificial. Diálise hepática aí, né? Acho que tem muita coisa pela frente. Ele espera que não. Eu espero, eu preciso trabalhar. É isso que eu faço da vida. Se eu não te perguntar, você tem um plantãozinho lá pra me oferecer. A gente tem. Não, mas com certeza você vai estar nesse métier de algum jeito, né? Não, mas eu acho que ainda é um futuro muito... Acho que... Existe no pâncreas, né? Um protocolo de transplante de ilhota, mas é uma coisa que está um tanto quanto estacionado ainda. Eu já tinha ouvido falar tem um tempo, né? Não avançou, né? Não avançou. Inclusive, eu não lembro o nome do pesquisador, faleceu de câncer de pâncreas. Durante talvez por isso parou, né? Um processo. Caramba. Né? Mas ainda não tem um... Injetou nele mesmo e começou a dar alguma coisa. Certo. Mas existe um processo de transplante de ilhotas, né, para pâncreas. Porque o transplante de pâncreas, diferente do fígado, não é um transplante que salva. Ele não salva a vida da pessoa. Ele protege o enxerto renal. Porque você transplantou um rim, paciente diabético, né? Você já perdeu os 2. Pô, legal. Aí você deu um novo. A diabetes ainda tá lá, cara. Legal. Esse rim tem uma vida útil. Se você faz um transplante pareado, um pâncreas-rim, você cura a diabetes. Né? E você melhora absurdamente a qualidade de vida desse paciente. Lembro num ambulatório de transplante de pâncreas uma vez, o paciente transplantou, tal, pós-operatório, o paciente chegou, e aí, como tá? Sempre pergunta, e aí, como tá a vida nova aí com esses 2 órgãos? O que você tá achando? O paciente, doutor, hoje eu realizei um sonho. O que foi? Eu fui numa churrascaria, né, comi, não tive que aplicar insulina, nada. Quando passou o carrinho do doce, rodízio, lembra? Pô, com certeza. Eu escolhi e comi sem preocupação. Cara, isso realmente é um fantástico, cara. A gente tem que fazer isso aí quando a gente for sem as mulheres na churrascaria. A gente come um sorvetinho, elas estão reclamando, né, cara? Exatamente. A gente tem que ir nós dois, a gente vai passar o carrinho, a gente vai... Mas isso às vezes acontece. A gente já faz isso, não precisa acontecer, já acontece. Agora você entregou, gente. Isso já acontece, cara, isso já acontece. Mas eu vou dizer até com alguma frequência, então. Mas você tem que falar escondido, né? Que você tava comendo. Não tava comendo nada, não. Claro. Você sabe que tem que se proteger, Rafael né? levava a marmita pro plantão, aí comia o lanche que a gente pedia, a marmita dele. Pô, você faz isso até hoje, cara? Tem quantos anos? 10 anos isso, cara? O que é isso? Isso não era esse objetivo aqui hoje, não, cara. Pô, ele faz isso até hoje, cara. Ele come uma marmitinha lá que a Juliana manda pra ele. Marmita fit. Ela é tão fit que não nutre o cara. Cara, ele come às 11h30 da manhã. Aí ele chega, aí eu ligo... Meio-dia e meio. Pô, pior ainda, vai piorar a história se é meio-dia e meio. Aí eu ligo pra ele e falo, pô, amigo, vamos gravar um podcast, amigo, bora almoçar junto. Ele vem do Jaime, vem de Santa Rita. Aí você vai aqui na churrascaria aqui, na Vitória Grill. Aí ele chega lá, senta, Cleitinho, pratada, 500 gramas de carne. Não, mentira. A carne não, ele pega o japonês. Pá. Bota uma porrada de japonês. Aí eu falo, mas você não comeu a marmita? Pô, aquela marmita, a Juliana não sustenta aquela marmita, não. Aí ele vai comer 500 gramas de comida, cara. Eu já comi só ela, tô bem aqui pra caramba. Tô um pouco sonolento, mas tá tudo certo. Ai, meu Deus.
Isso aí. Mas Isso não muda, né? Não, eu já falei, a gente tem que parar de fazer isso. Acho que vou parar de trazer o Melo aqui, mas aí acho que vai acabar a audiência do podcast. Isso só sustenta por causa de mim, Cleiton. Hein, Cleiton? Você é um cara cheio de história. Não, isso aqui... Se a gente encerrar esse contrato aqui hoje, Gabriel, eu não sei o que vai ser de você amanhã, cara. A verdade é essa. Eu penso em você, eu tô pensando em você. É pelo seu bem que eu tô aqui hoje. Tá? Eu tenho essa preocupação também. Deixa eu voltar no assunto aqui, que era do transplante de pâncreas. Você faz transplante de pâncreas também? Faço. E não, aqui, hoje aqui ainda não. Isso que eu ia perguntar, aqui no estado não? Hoje o estado não tem ninguém que faça, né? E é um projeto implementar o transplante de pâncreas aqui no estado. Legal. Isso é uma coisa que a gente já tá nos processos de viabilidade disso tudo já. Mas eu trabalhei lá no Hospital do Rim, na equipe que eu trabalhava na Escola Paulista. Logo quando eu voltei, mudei para Sorocaba, né? Minha sede acabava transplantando lá. Mas toda vez que tinha um transplante de pâncreas, eu ia para São Paulo, para o Hospital do Rim, junto com o Adriano Miziara, Dr. Roberto Meirelles, e a gente fazia outros transplantes de pâncreas lá. Legal. Cara, e como é que é, então, assim, o seu dia a dia, assim? A gente falou, explicou um pouquinho aqui, mas como é que é o seu dia a dia? Segunda-feira você acorda e vai... Isso. Antes não, o dia a dia aqui, hein, que eu acho que o serviço está em implementação, né? No dia a dia que você tinha lá como cirurgião... Sim. Lá a gente tinha um movimento muito, muito grande, acabava que eu... vivia muito imerso no transplante, né? Nossa equipe, a gente tinha uma média de 40, 45 transplantes ano. Porra, bastante. Fora os transplantes de pâncreas, que davam uns 20, 25 anos. Fora as captações que vocês também não Fora as captações que a gente prestava. Uhum. Dava mais ou menos 35 captações mês. Caramba, bastante. Hein? A gente tinha um time grande. Lá, eu tinha consultório, fazia basicamente cirurgia hepatobiliar. Então, sempre tinha... tumor, câncer de fígado, câncer de pâncreas, colecistectomia, sempre tem, né? Até porque a gente tinha essa referência em cirurgia hepatobiliar, então chegava pra gente colecistectomia, lesão de via biliar, inúmeras, né? Toda parte benigna e maligna da pâncreas, fígado e via biliar. Então a gente tinha nosso momento de consultório, cirurgia eletiva, e tinha as escalas, né? Éramos um grupo. Então tinha escala, cada dia um era responsável pela captação, pelo implante, e a gente ia se dividindo nisso. Tinha um dia que era do consultório, tinha um dia que a gente tinha um serviço SUS, cirurgia hepatobiliar, que a gente estava operando no Hospital SUS, passando visita. Então tinha essa rotina bem estabelecida, né? Você montava, vocês se dividiam e ficavam sobre aviso ali, pintou um transplante, segunda-feira, agora uma captação. por exemplo, lá segunda-feira era meu dia de sobreaviso. Então era o cara da captação, na segunda-feira. Aí, na quinta e final de semana, eu era o cara do implante, né? Mas, às vezes, o cara da captação estava na captação, não ia pro implante, aí a gente ia pro implante. Então, assim, era dinâmico. Era bem dinâmico, né? Mas a gente nunca se programou muito em questão, assim, vou ficar aqui esperando um transplante acontecer. Não. Entendi. A gente toca a vida, cara. Toca a vida. Operava sua vesícula, Fazia tudo, mas nunca tivemos o pudor de suspender qualquer atividade para realizar o transplante. Todos os nossos contratos, todos os nossos empregos, todos sabiam que nós éramos uma equipe de transplante. E que uma equipe de transplante pode ser acionada em qualquer momento. Isso aí cancelava aquela cirurgia eletiva. Nunca tive um problema em fechar meu consultório, cara. Nunca tive. Até porque meus pacientes eram pacientes que eventualmente estavam em espera. E era legal, porque o paciente, ai, doutor, Deus abençoe, tomara que dê tudo certo. Ele servia de combustível para ele, né? Logo vai surgir a minha hora, vai chegar a minha vez. Nunca tive um problema, isso é legal, cara. Suspender cirurgia eletiva, de remarcar, nunca tive. Então, absolutamente assim, para você... Legal. Até trocar plantão. Os colegas sabiam que a gente era uma equipe de transplante. Não, dava plantão e... surgiu um transplante. Gente, alguém me ajuda? Troca um plantão comigo? Pega. A gente estava sempre disposto a ajudar e era sempre ajudado. Legal. Então, assim, nunca tive problema, cara. Pensando em ser um cirurgião transplantador, é um cara que tem que ser muito flexível em relação a essas coisas. Você não consegue botar, cara, eu tenho horário para isso, tenho horário para aquilo. Não tem muito isso, não. A gente tem que ser disponível. Legal. É o mais importante. Isso é importante. O cara às vezes quer fazer transplante. Cara, é uma vida que não dá para ser muito controlado. Você não consegue, né? Sei lá. A gente tem uma certa previsibilidade porque você conhece o seu doente. Você sabe a sua fila, a sua ordem na fila, né?
Então, você sabe o doente que tá mais grave, que tem chance de chegar, você sabe o doente que tá menos, você sabe quando você lista um paciente mais grave, você botou lá um mel de 29, você fala, meu irmão, orelha em pé, porque esse cara vai chegar a qualquer momento. Vai chegar para ele. Então, assim, você tem uma certa previsibilidade disso aí, mas é uma certeza, né? Legal. Mas eu nunca deixei de tocar minha vida, de trabalhar, de fazer minhas coisas por conta disso. E sempre tive isso bem firme. Todos os lugares que eu cheguei, eu falei, olha, faço transplante. Se eu precisar suspender alguma coisa, eu venho, reponho, a gente se ajusta e tal. E eu nunca tive problema nenhum. Eu acho que essa previsibilidade ela também, se for ver, acho que talvez nem no plantão, se você falasse, não, vou viver só de plantão de alguma coisa ali, porque eu quero previsibilidade dentro. Mas, cara, é o colega que falta, é um problema que acontece com o outro. Acho que, acho que não foge muito da imprevisibilidade da vida, né? Não. Acho que não é um problema. Não, e as pessoas ao seu redor, elas acabam entendendo, compreendendo isso, né? Aí é um ato muito nobre, assim, é um ato muito... Dentro da medicina hoje, você tem que falar, cara, olha, não dá porque eu vou lá transplantar o órgão de alguém. Acho que é muito simples, no sentido emocional pra pessoa entender e falar assim, cara, vai lá, toca lá. Desde que a gente, sei lá, volta semana que vem, remarca. Acho que isso é bem... Isso é bom. Então, todo mundo tem medo da carreira do transplante por conta, não, vou ficar refém disso. Primeiro, você tem que gostar. E transplantar é uma coisa assim, você entra num transplante, você entra numa cirurgia, você participa, você vê aquilo, você vê uma reperfusão do fígado, você vê a artéria batendo, aquela reconstrução, no dia seguinte, você vê o doente, você tira o seu doente estubado da sala, no dia seguinte você vê que aquele fígado, né, lactato tá lavando, o pico de transaminase foi baixo, 3 dias depois já tá voltando, caindo, o doente tá bem, já tá no quarto, tá andando, tem previsão de alta, a família tá super satisfeita. 3 meses depois, o doente vira pra você e fala, doutor, posso viajar? Tô querendo viajar, posso viajar? Quase sempre eles devem fazer isso, né? Não, eu via lá, era muita viagem. A melhora do paciente nos primeiros 6 meses é um negócio exponencial. Sim. Tá? Exponencial. Pouca coisa, acho que melhora tanto assim. Essa mudança muito drástica, né? Do pré-morte pro vida. Exatamente. Isso é uma mudança de vida gigante. Na verdade, assim, ele quer viajar porque ele ficou um tempão esperando o telefone tocar. Vai tocar agora, tocar agora. O telefone tocar ou a bota bater, né? Exatamente. Na verdade, a questão, assim, ele quer viver. Ele começa a se sentir apto a viver, voltar à vida. Isso o negócio é fantástico, cara. O negócio é fantástico. Assim, quem faz transplante tem esse contato, tem essa aproximação com essa experiência do doente, é um negócio que te dá gás, cara, te motiva, você quer fazer, você quer ver, você quer fornecer isso, você quer trazer essa experiência para os outros, cara. Sim. É um combustível muito grande isso aí, cara. Fantástico. O propósito, a gente fala toda hora aqui de propósito, enfim, é uma coisa que tá até na moda, né? Acho que tá até na moda, é engraçado, tá até na moda demais, eu acho, às vezes. O lance do propósito, porque banaliza algumas coisas, mas o transplante... Eu acho que tem um propósito muito forte, muito fácil de palpar, né? Assim, você olha e fala, cara, é isso aí que você falou, né? Você modifica demais a vida. E eu acho, uma coisa que eu acho incrível é quando você falou assim, fiz 45 no ano. Pô, ele te dá... É claro, o ideal era que fosse para muito mais do que isso. Discutiu que antes. Mas, ao mesmo tempo, por essa ótica, por essa perspectiva do propósito... Cara, eu tenho certeza que provavelmente no final do ano você sabe o nome dos 45 pacientes, assim. Você fala assim, na ceia de Natal, fala aí, Francisco, os 45 pacientes que você transplantou esse ano. Sabe o nome, sabe a idade, sabe onde ele mora, sabe o telefone celular dele de cabeça, tem no WhatsApp, você manda feliz, porque você cria um vínculo tão grande, cara, que aí você realmente sente a diferença que você faz. Você cria. Assim, é inevitável, a gente lida com pacientes muito graves. Graças a Deus, assim, o sucesso do procedimento hoje ele já é muito grande. Né? A sobrevida do paciente transplantado em 1 ano gira acima dos 80%. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Né? Mas no caminho você perde. E quando você perde, você sofre. Cara. Ou você perde porque o doente morreu em lista, não teve oportunidade de receber. Ou eventualmente você perde porque foi um transplante, um paciente que encontrava... Sucesso mesmo do procedimento. Do procedimento, um paciente que encontrava em uma situação mais grave. E você sofre muito com aquilo. Sim. Sofre. Porque esse vínculo que você cria é muito grande, cara. Você tem uma relação muito próxima com a família, de acompanhamento, com o doente. Uma esperança muito grande no procedimento. E aí, às vezes, quando não funciona... É exatamente isso. É esperança.
Porque uma coisa, eventualmente, né, como também trato paciente oncológico, vocês lidam com isso no CTI, que vocês recebem, o doente, ele tá na esperança de ser operado, de dar tudo certo, mas ele pode ser operado em qualquer dia. Você pode marcar a cirurgia na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia, né? O doente, para o transplante, ele tá na esperança, ele tá na oração todo dia para ser contemplado. E aí o que a gente fala, que a gente esbarra naquele assunto de novo, que ele não torce para alguém morrer. Tem esse conflito. Tem esse conflito. Ele não torce para alguém morrer. Ele torce que, se alguém morra, que doe. Sim. Porque a morte é inevitável. Ela vai acontecer. O acidente, né, de moto que tá aí, que tem um TCE, acontece. O cara que subiu, o pai de família que subiu para arrumar a antena no telhado, cai lá de cima, bate a cabeça. Acontece. Sim. São coisas que acontecem. O AVC acontece. Vai acontecer. Sim. Então, é inevitável. Então, o que a gente torce, o que a gente conscientiza, não para acontecer mais, mas os que acontecerem, que doem. Sim. Se conscientizam disso, porque, pô, tem gente aí esperando, torcendo pela doação para continuar a vida. Sim. Legal. Pô, muito bom, cara. Na verdade, eu acho que esse final aqui, essa fala final aí, tô com medo do Melo falar alguma coisa. Não vou falar nada. Cleito, você vê que hoje eu tô bem tranquilo, entendeu? Na verdade, hoje eu tô em maioria, entendeu? Eu tô em maioria, não preciso nem falar muito. As coisas vão acontecer, as coisas já estão acontecendo aí, né? O cara veio, já falou. Uma coisa, Gabriel, onde conheci você. Pô, muito antes, cara. Mas pelo amor de Deus, cara. Você jogava bola no Banejo lá. Você jantava na minha casa toda semana. É verdade. Nunca joguei futebol. Nunca jogou, eu só via, só. Nunca joguei futebol. Ia lá, rapaz, eu torcia pra não ser o último a ser escolhido, Pior cara. que era, e sempre era. Pelo menos eu tinha direito Por isso você ficou amigo do Melo, eu acho, cara, que o Melo é outro cara que eu conheço que não joga nada de bola. Não, mas você pagou a quadra, você tem direito a jogar, né, amigo? Claro. Você sabe que ele tinha a casa dele lá em Cariacica, tinha o campinho, né? Ele era o dono do campo, não era esse? Mas nunca teve campo na minha casa. Não, é do Teixeira, né? Do Teixeira, tá certo. Mas isso aí, Chico, foi ótimo, cara. Fiquei muito feliz, assim. Na verdade, a ideia de você ter vindo aqui era realmente passar sua experiência, sua visão. A gente quer trazer, a gente tem trazido pessoas de visões diferentes da medicina, pessoas de sucesso. Eu acho que é muito legal, porque a gente, né, nós somos amigos, você é amigo de infância do Gabriel, a gente foi amigo de residência. E você é um cara que está voltando para uma especialidade, né? A gente olha uma especialidade muito avançada, né? Assim, pô, cirurgião de transplante, você olha, poxa, é o topo da cadeia da cirurgia aí, você voltando para Vitória, voltando para o estado, querendo trazer uma coisa diferente, querendo agregar valor, essa preocupação com o paciente que eu acho que todos nós aqui temos. Então isso é muito legal, tá dividindo isso aqui hoje, cara. Pra gente transplante não é uma especialidade antiga, né? A especialidade, pô, o primeiro transplante foi em 64. Então, muito novo, né? Muito novo, né? Muito novo. E quanto que teve de... A gente ia terminar, mas me veio uma coisa na cabeça que eu acho que pode ser agregar muito pra muita gente aí, assim. Esse movimento, cara, de você ter saído de São Paulo, vindo pra Vitória... Não tô falando da cidade, do local, não. Tô falando do grande centro pro centro. Não, tô dizendo assim, da coragem mesmo, assim, ó. Bora lá. Na verdade, vou te fazer uma pergunta até anterior a essa. Falar de fazer transplante é um negócio que, poxa, a gente fez medicina intensiva. Cara, a gente acha emprego em qualquer lugar. Não tô falando nem da terapia intensiva. Tô falando, vou lá dar um plantão na emergência feliz da vida e na enfermaria, bora pra cima, na enfermaria. Eu não tenho isso, não. Agora, quando o cara escolhe como você uma área tão específica, né? Como é que foi isso? Em algum momento você parou pra pensar assim na sua carreira? Falou, putz, será que é isso que eu vou? Ou você organizou isso lá atrás, assim, cara, tem que fazer isso... Vou estar aberto a me mudar a qualquer momento que surgiu a oportunidade? Conta um pouco dessa... Assim, o transplante surgiu na minha vida nesse contexto de incentivo, né? As pessoas me incentivaram, faz transplante é especialidade boa, porque na formação não tive contato nenhum. E aí, quando eu cheguei em São Paulo e eu fiz transplante, é um nicho muito pequeno. São poucas pessoas que fazem e elas se conhecem de maneira muito próxima. São Paulo me absorveu. Assim, você sabe que você sempre tem, você que já morou fora, você pensa em um dia você poder estar de volta, né? Próximo de casa, né? Principalmente um lugar aqui que tem uma qualidade de vida fantástica. Mas nunca foi meu objetivo principal, né? Nunca trabalhei com tanto isso que eu tenho apartamento
lá comprado, decorado, né? Tava com a minha vida estruturada lá. Quando surgiu essa oportunidade de a gente montar um centro de transplante, isso é uma coisa muito grande. Uma coisa que, para minha carreira, ia ser importante. Lá eu fazia parte de uma equipe muito, muito grande, muito relevante no estado de São Paulo. Mas Só você que era parte, eu né? era Você parte não era... da equipe. Aqui eu tinha a oportunidade de mudar, de encabeçar um novo centro de transplante num hospital que já tinha notoriedade para fazer transplante de rim, transplante de córnea, transplante de coração. Sim. Então, a modalidade de transplante de fígado no hospital e trazendo essa modalidade para o estado, né? Já tinha um centro de transplante aqui, seria o segundo centro de transplante no estado, agrega muito valor, tanto para o estado, quanto para o hospital, tanto para a minha vida pessoal, profissional, né? E eu investi, é uma coisa assim, você perguntar, você tem que fazer uma escolha, te dá insegurança? Não, lógico que dá. Sim. Né? Eu pensei inúmeras vezes se é isso mesmo, fiz conta, assim, será que dá para transplantar todo mundo? Será que cabe? Né? Mas assim, acaba que quem faz transplante não vive só do transplante. Eu tenho meu consultório, tem as cirurgias hepatobiliares que eu faço, as oncológicas, cirurgias benignas, né? Eu tenho um envolto dentro do nicho da cirurgia hepatobiliar, ou seja, dentro do nicho relacionado ao transplante, né? O transplante para mim é a cereja do bolo. Sim. Né? Eu quero fazer cada vez mais transplante, mas eu não faço só isso da vida. Né? Até lá também nunca fazia. Então, assim, acaba que essa decisão foi baseada nisso. No processo de crescimento pessoal, no processo de oportunidade de fazer algo. Mas isso é legal, porque grande. assim, existem pessoas que surge essa oportunidade, o cara sai da zona de conforto, tem gente que tem dificuldade com isso. Fala, poxa, cara, eu vou, pode ser um negócio que dê certo, mas se eu tô estabelecido aqui, eu não quero correr esse risco, né? E você optou por correr o risco de começar de novo num outro ambiente. É importante que ao longo da carreira, né, independente da sua trajetória, você desenvolva parceiros. Legal. Né? Em todo momento que eu falei que surgiu essa oportunidade, que eu ia vir, todos os meus... que você tinha lá, suas referências. As minhas referências, falaram, cara, é isso aí, cara. Vai lá, isso é importante, né? Todo mundo que faz transplante... Vai, se der errado, você volta. Se der errado, você volta. A gente tá aqui pra te apoiar. Se precisar de alguma coisa, pô, conta comigo. Se precisar operar, se precisar uma coisa, até uma cirurgia, vou fazer o cara vir te ajudar, tudo, né? cara. Então... Em todas as instâncias. Você quer discutir algum caso, você quer discutir, né? Porque a gente, por mais preparado que você viva, né? Eu acabei a residência em 2017. Fiquei imerso desde 2017 até agora, trabalhando diretamente com transplante. Mas às vezes você quer pegar o telefone, você quer discutir alguma coisa com alguém. Você sabe até o que você tem que fazer, mas você quer uma opinião. Quer discutir. Igual quando você tá operando, às vezes, uma vesícula. E, pô, tá difícil ali. Cara, vamos por aqui. Cara, isso é parte do negócio. Eu acho que o grande cirurgião... Ninguém faz medicina. Acho que você nem cirurgião, cara. Acho que medicina você não faz sozinho. Não faz sozinho, cara. Mas é interessante. A gente tá aqui falando no podcast por causa disso. Claro. As pessoas elas precisam se conectar para poder... Exato. É o que você falou sobre rotas diferentes, sobre experiência, perspectivas diferentes. E olhares, né? Cara. Terapia intensiva tem um olhar sobre o doente, o hepatologista tem um, o cirurgião tem outro. Pô, a gente, né, quando trata de doença oncológica, tem um oncologista. A gente senta todo mundo, discute, traça. A gente tá traçando, não é o ego de uma pessoa em falar, minha conduta venceu. Não, cara, a gente tá traçando o destino de alguém. Isso aí. Isso é quanto mais gente chave da questão, né? Eu acho que isso é uma coisa. Quanto mais gente você coloca na mesa para discutir e a discussão é saudável, mais quem tá no centro é o paciente. Eles beneficiam. A gente... Eu nunca acreditei, e eu sei que tem algumas pessoas que... Essa que eu vou falar, até tem gente que discorda veementemente do que eu vou falar. Eu mesmo, no começo da minha formação de terapia intensiva, eu era a favor disso, mas eu nunca concordei com UTI fechada, por exemplo. UTI fechada, conceito é basicamente assim, olha, aqui quem determina é só o intensivista, você, sei lá, traz seu paciente ou quem quer que venha, você pode até dar sua opinião, mas é só eu que decido tudo. Eu não acredito nisso. Eu acredito na liderança de quem está naquele momento cuidando do paciente. Mas, a palavra final tem que ser minha e tal. Esse é o último mecanismo que eu acho que tem que ser utilizado. Eu acredito muito no conceito semi-aberto, assim, que é... Cara, vamos sentar aqui, a gente tem um paciente de transplante, qual é a sua perspectiva sobre isso?
Você estuda mais sobre isso nesse aspecto, mas nesse caso aqui talvez eu... A vivência que cada um traz da sua formação. E vamos juntar. E aí, voltando nisso, eu aprendi muito isso lá em Portugal, cara. Os caras eram muito... Português é meio... muito... Talvez francês também seja mais ou menos assim, sem muito carinho, sem muito tato, mas os caras lá tinha discussão, o cirurgião quer que faça isso. Era massa, isso, olha que doido. O cirurgião acha que tem que fazer isso. Eu fiquei numa UTI neurocirúrgica. Na verdade, trauma e neurocirúrgica. E aí, o cirurgião quer que faça isso. Aí o staff lá da UTI, não, isso não se faz, não faz mais. Não, mas ele quer... Cara, ele sentava, sabe como é que eles resolviam isso? Sentava o staff, o cirurgião e tal, as da equipes, e eles faziam um debate, cara. Traz 3 artigos me falando que tem que fazer o que você tá falando. E eu te trago 3 falando o que eu tô falando. Porque aí começava a acabar com um negócio assim, eu gosto. Não é o que eu gosto. Tudo bem, ciência, artigo, evidência científica tem que ser interpretada e tudo mais, mas tem que ter uma base científica. Não dá pra ser simplesmente, eu gosto. Sim. Entendeu? E aí ele gerenciava, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi lá. Ele gerenciava o conflito assim, traz 3, eu trago 3, nossa equipe vai sentar aqui. Senta e a gente entra no botar na mesa, eu vou ler o seu, você vai ler o meu e a gente vai Sabe por quê, Gabriel? Se você toma um caminho e lá na frente, a hora que sai da UTI, o cirurgião faz outro completamente diferente, esse paciente só perde, cara. Então, assim, precisa ter você precisa ter um consenso. Tem que ser todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Tem que ter um mesmo plano de cuidado. Não dá pra gente pensar, o cirurgião pensa de um jeito, o intensivista pensa de outro, e, cara, quem vai perder é o paciente. E eu acho que muito da terapia intensiva ainda, que em alguns momentos tem cirurgiões que pouco torcem o nariz pra colocar o paciente na UTI e tudo mais, vem desse conceito meio antigo da terapia intensiva de ser meio fechada. Não, aqui é nosso. Essa porta aqui pra frente... Ou também, Gabriel, o outro lado também, entrou na UTI, o cirurgião, né, vai lá e faz... Não, vai fazer assim, eu quero que faça isso. Porque o paciente é meu, vai fazer sangue, vai fazer não sei o quê. E às vezes a discussão, e quem tá com o paciente na beira do leito, não é ele. Também tem isso, né? Também tem isso. O paciente não é de ninguém, o paciente é no máximo da mãe dele. Isso aí. No máximo da mãe dele, né? Pior hipótese da mãe dele. O resto, ele é o paciente. Nós que somos dele. Você é o cirurgião que ele escolheu para poder operar. Eu sou intensivista, que geralmente não foi ele que escolheu, mas que calhou de estar ali cuidando dele. Então, nós que somos dele, cara. Então, a gente tem que achar um consenso para tratar de uma forma melhor. E eu acho que, assim, o mais legal disso é você fazer os procedimentos num lugar onde você confia. Num lugar onde você gera interação. Eu nunca gostei de operar, por exemplo, um dia opera aqui, hospital X, outro dia opera no hospital X, e vai espalhando doentes, né? Porque são cirurgias maiores, cirurgias, não só o transplante, mas patectomia, duodenopatectomia, cirurgias maiores, que é interessante que você conheça quem vai estar cuidando do doente. Perfeito. Porque você, além de conhecer, você precisa ter relação de proximidade. Para você expressar uma opinião, para você discutir, para você falar algo que aquela pessoa não vai tomar pro lado pessoal. Porque, assim, é isso que você falou. O doente é o nosso objetivo final, cara. Sim. Nosso objetivo final é o paciente. E quando você trata de um doente extremamente crítico, um doente que precisa de cuidados intensivos... Essa comunicação tem que ser tem que ser muito boa. Porque isso tem impacto em resultado. Diretamente em resultado. E você tem que escolher o perfil, por exemplo... Perfil da unidade. Vocês sabem que isso existe. Você falou, foi para uma unidade que é neurocrítica. Foi para uma unidade que é de terapia intensiva. Foi uma unidade que está acostumada a tratar transplante. É uma unidade diferente. Né? Então, assim, não quer dizer que o doente não possa ir para uma outra CTI. Mas quer dizer que o profissional que vai estar lá cuidando dele, ele tem que estar de cabeça aberta para você discutir um caso, para você trazer sua experiência, para você formular... E gerar um conceito ali dentro que todo o seu doente vai para lá. E o protocolo vai ser seguido dessa maneira. Né? É uma coisa que... albumina. Uma coisa que a gente discute pra caramba, cirurgia hepática. Você vai trazer 3 dizendo que tem indicação, vou trazer 3... E vice-versa. Né? E isso a gente vai discutir caso a caso. Né? Isso é o mais importante. É botar o doente no centro da mesa. Assim, cara, o importante é ele. O que é melhor para ele. Isso aí. Legal. Cara, muito bom. Chico, eu posso chamar Chico, pode, né? Chico, fala pra gente aí, pro pessoal que quiser te acompanhar, né, consultório, enfim, acho que é importante, porque acima de tudo, quando a gente fala de transplante, a gente tá falando quase que de um serviço
público mesmo, de informação pública, mas também tem a cirurgia hepatobiliar, toda essa questão, todas as outras cirurgias que você faz. Então passa pra turma aí, seu contato, Instagram, enfim, onde você tá, enfim, o que você quiser passar pra turma aí. Não, assim, eu tô basicamente no Hospital Evangélico, todos os dias, né? Meu contato a gente pode deixar na link aí, na né? link, Tanto Instagram como telefone também, isso não tem problema nenhum. E lá os alunos são muito, muito legais, porque eles participam de uma maneira muito boa. Lá a gente trabalhava com a PUC de Sorocaba. Então a gente tinha uma liga de transplante dentro da PUC. Legal. Que esses alunos iam com a gente nas captações de órgãos. Mas O aluno era um membro considerado integrante da equipe. Legal. Então ele ia, participava das captações, tinha aula teórica de anatomia para ele saber chegar lá. Então ele já passava pela técnica operatória, já tinha aula direcionada à cirurgia de captação, e aí depois ele ia ver aquilo na prática. Aluno é sempre bem-vindo. Quem quiser, manda um direct, né? De conhecimento, né? Não, é rico. Legal. E quando você escolhe uma liga, geralmente você escolhe naquilo que você quer. Você quer, e não. seu interesse é muito maior. Eu sempre fui né? fã de liga por causa disso, porque você já direcionada, seleciona, né? Já seleciona. Então, quem quiser montar uma liga de transplante hepático aqui no vamos estado, disposição, né? Estamos tá à disposição. Qual que é o arroba no Instagram? Dr. Francisco Nolasco. Arroba Dr. Francisco Nolasco. Aluno, paciente, enfim. Quem quiser saber informação também tá lá. Tá lá. Tem muita coisa boa lá. A gente segue, a gente acompanha. Os Graças a like, Deus né? nunca teve nenhuma postagem do Melo lá. Não Por isso teve. que tá crescendo, cara. Não teve. Que isso, Mas eu pretendo botar ele lá. Não, vai cair, vai afundar. Então, vou botar aquelas fotos antigas. Você vai alavancar sua carreira hoje, cara. Geralmente quem senta aqui sai pra alavancar a carreira pro mundo. Então, aconteceu já. Agora é só você colher. Beleza, meu amigo Melo, algum informe? Não, eu acho que foi excelente, tá, Chico? Eu tava esperando esse momento. Eu recebi semana passada o Vitor Laranja, agora você. Então, assim, pra Trazer mim... o Zé Jorge. Pô, acabou. Tá Referência resolvido. cirúrgica do estado, Só JJ. fera, só fera. Primeiro Prazerzão, vídeo digestivo cara. foi com o JJ, hein? Aí, tá vendo? Viu? Lá no Santa Você vê Rita. da onde começou a virbiliar? Começou ali, cara. Olha lá. JJ, você lembra Onde disso? claro, Vamos com operar certeza. o JJ lá no Santa Provavelmente Com certeza. aconteceu em 2 horas e 20. Acabou com lactato de 3. No outro dia, o paciente com 5% de 3 de pressão e queria dar alta. Convenceu o Olha, intensivista tá me da ligando alta. aqui agora, inclusive. Olha lá. Olha só, parece até Convenceu o intensivista da alta e no outro dia o paciente tava em casa. Tava em casa. Não é Isso aí. assim? Rápido e na técnica. Rápido na Isso técnica. aí. Como bom barrigueiro da Vila Rubins, não é isso? Sim, com certeza. Rápido na Nossa, técnica. na Santa Casa é assim, ó. Essa é a hora que é a hora de que a gente perde barris- o time de cortar o negócio. Barrigueiros da Vila Rubins. Isso aí é interno nosso lá. É só Tem que fera, ser. só tem Rápido na fera. técnica. Rápido na técnica. E não tem comunicação. Nunca. Um abraço, gente. Obrigado. Calma aí. Você viu, Cleitinho, ele é foda, cara. Você viu que eu falei, faz um recado aí. Ele nunca faz o recado. O recado, às vezes. A gente precisa, de alguma maneira, divulgar o nosso negócio. Cleito, volta pra mim de novo. Com vocês, o clínico com o recado das redes sociais. Vamos lá. Vai lá. O recado dele sou Cleito, eu, né? corta pra lá, vai lá. O cara com seriedade aqui, né? Pô, tentando, né, cara? Conta com quem fala sério. Pô. Pra quem quiser, não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, @MDEnsino. A nossa comunidade, MD Ensino. O link tá na bio. Canal do Spotify. Canal do YouTube que tá aquecendo, né, Melo? A gente tá cada vez colocando lá mais conteúdo. Lembrando dos nossos cursos, ventilação, curso de acesso venoso central, via aérea, manejo de via aérea e muita coisa nova pra vir aí, muita coisa quente, né? A gente tá com mais cursos pra poder lançar. Tem a nosso Journal Club aí que a gente vai lançar. Isso. Atualiza MD, então segue aí que vai ter muita coisa legal, beleza? Recado dado, Melo? Isso aí, foi ótimo. Obrigado por você estar aí, tá? Isso é importante. Valeu, Chico. Obrigadão, um abraço, gente. Abraço, Valeu. Cleitinho. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão, Chico.